noite, amigos, irmãos, jornada pequena. Eu vos digo que há quase um ano, não sei certinho quanto tempo estive aqui, mas a emoção e a felicidade de retornar a esta casa é algo que um humilde coração, um humilde senso de sentimento que eu tenho, eu não consigo explicar. Porque não é só as luzes físicas dessa casa que iluminam esse ambiente, são as luzes que vêm do céu, que nós sentimos a hora de entrar naquele portão, que adentramos numa esfera de paz, de tranquilidade, de felicidade, de algo que não tem como a gente descrever e falar. E eu me lembro da última vez que estive aqui, que falei exatamente de Jesus. E propositalmente estou me propondo. E claro que a minha oração pedi licença ao mestre dos mestres para falar em seu nome, porque como uma simples pessoa, um simples ser humano mortal, eu tenho certeza que não tenho condição de falar sobre o mestre dos mestres, mas buscando essa audácia, e acredito que com toda a permissão, eu vou me permitir um pouquinho. Quando estive aqui no outro encontro, falei da necessidade de nos amarmos, de nos cuidarmos, de nos protegermos, de cuidarmos daquilo que é belo, que são as nossas vidas individualmente. Todos nós somos filhos de Deus especiais, maravilhosos, únicos. Não sei se todos os presentes estavam aqui quando estive, mas se não estavam, procurem pensar de um ano para cá, como estão cuidando de cada um de vocês. Se o amor tem sido a fonte de todas as fontes, para todas as atitudes, para todos os pensamentos, para todos os sentimentos. Eu digo isso porque, ao passar pela terra, Jesus se tornou diferente de todos nós, porque ele já era diferente. Não estou aqui jamais comparando um ser de extrema luminosidade com nós outros seres humanos comuns, mas o que será que fez de Jesus não cair no esquecimento, enquanto que muitos outros, ao longo dos anos, vão ficando no esquecimento? Eu acredito que refletindo sobre, dentre alguns livros que me falaram, alguns médicos e mentores tentaram falar sobre Jesus Cristo, eu acredito que seja justamente a forma com que ele lidou e ensinou o amor de uma forma pura, simples, humilde, delicada, singela, abençoada. Como Jesus lidou com a dor, como nós lidamos com a dor, como Jesus lidou com as injustiças, como nós lidamos com as injustiças. Eu sei que, claro, não tem como se comparar as pessoas, e não é isso que estou aqui a fazer. O que quero que nós reflitamos é o quanto eu estou buscando viver a imagem e semelhança do Mestre Jesus. O quanto eu estou buscando exercitar, praticar diariamente os ensinamentos com a passagem do Mestre Jesus na terra. Percebam que a minha sucinta e humilde reflexão é no sentido: eu estou perdoando todos aqueles, inclusive a mim mesmo, por todos os erros humanos cometidos na terra. Eu estou dando valor a todas as coisas simples, que são importantíssimas, como a respiração, em que eu tenho totalmente, voluntariamente, de
graça, sem nenhum tipo de dificuldade. Claro, em alguns casos elas existem, por contas aí de provas, criações, situações outras ligadas à reencarnação e até atitudes desta vida terrena. Porque eu não posso imaginar ou me desprender da lei de causa e efeito, da ação, da reação. Mas eu posso sim me autodeterminar de como lidar com a situação que passo no meu dia a dia. Sábado, eu cometi a loucura de comprar uma moto. Mas eu sou apaixonado pela moto e me dei o direito de ter uma moto. Embora eu sei que é perigoso e tudo mais. E ao fazer uma curva entre a Avenida Paraná e a Avenida Brasil, vinha vindo um senhorzinho na faixa e eu, claro, parei. Uma senhora, pum, bateu atrás. A moto tinha 30 dias de vida comigo. Quando eu percebi que eu estava inteiro, minhas pernas estavam no chão, eu lembrei, alguém está dirigindo, corri o olhei pro volante. Falei, tá tudo bem? Tinha uma mulher, apavorada, né? Aí ela, calma. Aí parei a moto, desci, ela veio, conversamos ali, a mãe dela já desceu brava. O senhor está errado. O senhor parou, não podia ter parado. Eu falei, oi? Não posso parar na faixa, tem todos querendo passar. Não, você está errado. Ou seja, pessoas justificando o erro, estando erradas. E isso é uma prática comum, porque aceitar o erro, aceitar que nós praticamos atitudes erradas é difícil realmente. Por quê? Porque sentimentos como egoísmo, vaidade, orgulho, arrogância são muito fortes dentro de nós ainda. Embora, claro, nós tenhamos consciência que temos que lutar diariamente contra esses sentimentos. Eu gosto de dizer que a vida é um V. Cada lado tem uns tipos de sentimento. E eu penso sempre assim, independente da ordem, que de um lado tem arrogância, vaidade, egoísmo, maldade, crueldade, e do outro tem caridade, benevolência, misericórdia, humildade, simplicidade, paciência, tolerância. E todos os dias ao acordar, eu procuro, não significa que faço, eu procuro escolher um dos dois lados. Por que digo procuro, gente? Porque falo da minha pessoa e não da de vocês. Porque comigo eu posso falar à vontade e errar à vontade, vocês não possam. Então não ache que quero me mostrar aqui, por favor. Mas eu procuro todos os dias fazer essa escolha e essa divisão, porque quando nós abrimos os olhos ao lado da pessoa que a gente ama, muitas vezes a gente já precisa exercitar a paciência, a tolerância, porque não é fácil viver a dois. Entretanto, se torna fácil quando nós temos a consciência e exercitamos a prática do amor. Se você para e mentaliza, essa é a mulher que eu escolhi para viver uma vida, bom, muda tudo. É diferente você olhar e falar, de novo essa mulher, de novo esse homem, olha o tamanho da barriga desse homem. Claro que vai ficar difícil. Eu preciso praticar o amor e não a indiferença. As escolhas foram nossas. Eu me casei jovem, porque o quê? Existem 1000 mulheres solteiras lindas e maravilhosas, mas eu me casei, acabou, eu escolhi. Por que agora eu vou ficar querendo olhar para o lado? Não dá. Mas voltando no exemplo do carro, nas justificativas do erro, olhei para aquela moça e ela então prontamente se prontificou a custear os danos, enfim. De uma forma rápida nós resolvemos aquilo ali, trocando um telefone. Acho que ela vai cumprir com a palavra dela, ainda não sei. Mas, partindo do pressuposto que somos todos pessoas boas. Posso me enganar, mais uma vez, mais 10 vezes, mais 50 vezes, como eu me enganei. Mas eu preciso necessariamente acreditar no ser humano. Por quê? Porque eu preciso viver a imagem e semelhança de Jesus. E Jesus acreditou em nós. Quando ele veio à Terra, ele veio por acreditar em nós. Quando ele sofreu tudo que ele sofreu, a se cumprir a palavra, a se cumprir o que era necessário para a nossa salvação, Jesus enfrentou com os braços abertos, com uma
humildade inigual, uma simplicidade inigual, enfrentando todos os tipos de dores, inclusive físicas, de forma inigual. E antes de se despedir, lá crucificado, ainda disse: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, como que nós vamos nos distanciar da prática do Evangelho que Jesus nos disse? Recentemente, me perdoe, hoje vou trazer alguns exemplos, claro que próprios para não errar com o próximo. Recentemente, em janeiro, no dia 9 de janeiro deste ano, minha irmã, que padeceu de câncer por 3 anos, veio a óbito. Eu estava bastante longe, vim correndo, não por acreditar naquela corpo que estava ali, mas por entender que não basta falar aqui na frente que temos que praticar o Espiritismo, que não existe morte, que não existe, que é só uma passagem, que o Espírito continua em evolução. Mas eu vos pergunto, e aquela dor que tocou no meu coração, incalculável, e que eu precisava olhar pela última vez no corpo físico? A gente não tem todas as respostas, a gente não tem toda a sabedoria, muito pelo contrário, a gente mal tem uma sabedoria. Porque eu disse muitas vezes, inclusive para mim mesmo: não, eu vou viajar, porque se ela falecer, eu não preciso ir lá, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, e fiz realmente. Eu podia dar, eu dei, de amor, de carinho, de afeto, de cuidado, tudo. Mas a dor no coração não permitiu não retornar. Retornei. E lá, vivi uma situação interessante, porque meu sobrinho ficou amíngua. Digo amíngua porque ele não vê a família como sua família, ele via a mãe como única família. E então eu vi um menino ficar a 1.200 quilômetros de distância sozinho, por escolha, ou ele vinha embora. Então obriguei e falei: não, você vai embora, eu que não, eu vou para minha casa. Chegou aqui, fui obrigando, estudar, até que o dia ele deu para mim e falou: tio, eu estou infeliz. Lá estão meus amigos, minha namorada, e o que eu aprendi como vida. Eu amo você, amo sua casa, amo sua esposa, minha tia, mas eu estou infeliz. Eu falei: então que dia você quer ir embora? Amanhã, vamos comprar a passagem, foi embora. Não tenho em mim a sensação da omissão, só tenho a sensação da ação. Só que nós temos que agir, mas não coagir. Quem se lembra da passagem de Jesus quando tocou e curou um determinado cidadão e depois chorou? E ao ser perguntado pelo discípulo: por que choras, mestre? Ele: segue e verás. Quando nós damos tudo que nós temos, quando nós fazemos tudo que nós temos que fazer, meus irmãos, nós exercitamos o amor, pelo menos o amor que nós acreditamos, ou que nós sentimos, ou pensamos, entendemos, compreendemos. Dali adiante, faz parte das escolhas das pessoas. Assim como aquele ser que ali saiu, já curado das chagas, fez as escolhas dali adiante. Nós somos frutos de escolhas. Independentemente de como seja o caminho dali para frente, são as escolhas dele, e é a minha escolha. É difícil nós tentarmos nomenclaturar o que é amor, porque às vezes uma criança com 1 ano e meio, 2 anos de idade acaba de aprender a andar. É com essa idade que aprende a andar? É, né? 1 ano e meio, 2 anos. Aí então ela levanta e está andando. Aí de repente ela cai. Quando ela cai, rala o joelhinho, a mãozinha e começa a chorar. O que qualquer pai, ou qualquer mãe, ou qualquer ser humano que está em volta faz? Corre levantar, pôr no colo e calma, já vai passar. Subliminarmente, no meu entendimento, a
aquela criança vai aprender que toda vez que ela cair vai ter alguém para levantar. Aí eu vos pergunto, será que o pai, a mãe, o tio, o vizinho, o amigo, o tutor, enfim, será que aquela pessoa não amava aquela criança? Muito pelo contrário, amava imensamente. Tanto é que foi levantar, mas não necessariamente era certo. E eu faço essa reflexão dentro do nosso tema, porque todos os dias nós temos muitas atitudes de amor, esquecendo o próprio amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o meu campo vibratório não está completamente positivo, se a minha pessoa não está bem, cheia de amor, de alegria, de paz, cheia de ações positivas, como que eu vou amar alguém? Como que eu vou amar meu marido, minha mulher, meus filhos? Como é que eu vou amar meu trabalho? Como é que no trânsito a mulher bater atrás da minha moto, não virou para trás e falar, você está louca, você não olha para frente, como você bate em mim? É preciso estar bem, é preciso ter amor no coração para se preocupar com a outra pessoa, além dos seus próprios interesses materiais. Por que eu digo materiais? Porque poderia ser meu moral. Se eu, por exemplo, tenho que desfazer da minha própria paz para amar alguém, eu não posso amar alguém. Porque como que eu vou me desfazer da minha paz por amor? É delicado esse dia, virou confusão na cabeça de alguns? Balançou a cabeça porque sim, então vamos lá. Imagine, por exemplo, que nós estamos em casa, deitado no sofá, assistindo televisão, e o meu amigo, Pedro, bate na porta. Ô Tom, tudo bem? Preciso de ajuda. Preciso transportar uma geladeira, um sofá e um fogão para a caminhonete, para levar para a casa da minha filha. Você pode me ajudar? Eu vou pensar, nossa, estou deitado no sofá, não estou fazendo nada. Vou negar ajuda para o Pedro? Não, é omissão. Vamos lá, Pedro, vou te ajudar, por que não? Estou sadio, estou com o corpo forte, vou te ajudar agora. Agora, está lá o Pedro, eu, num dia completamente atribulado, atrasado no meu trabalho, meu filho me esperando na escola, o almoço por vir, 1000 situações acontecendo. Bate o Pedro. Ô Tom, tudo bem? Poxa, eu preciso transportar uma geladeira e um fogão para a caminhonete que está na garagem. Você me ajuda? Não. Não posso. Agora, no final do dia, a hora que liberar meu tempo, eu vou te ajudar. Perceberam, Liane? Claro que é um exemplo relativamente simples, mas é tênue entre o egoísmo e o amor, mas é preciso identificar e trabalhar, porque às vezes eu vou lá e ajudo o Pedro, perco 20 minutos, ganho a dádiva do amor, da caridade de ajudar o Pedro, mas aí o meu filho fica lá 30 minutos fora da escola, eu saio correndo, passo da velocidade, posso atropelar, bater alguém, fazer qualquer tipo de situação, e aí minha vida vai se atribulando, chega no final do dia, está um caos. E aí? Como é que eu vivo? Aí eu estou esquecendo do segundo amor, do meu entendimento, que é o próprio. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então sim, eu devo amar e praticar, fora da caridade não há salvação, meus irmãos. Entretanto, se eu não me cuidar, ninguém se salva, nem eu nem o próximo. Então, quando eu vim aqui da última vez, eu falei assim, levem Jesus com vocês ao lado. Olhem sempre para o lado e se perguntem. Acho que a gente deve se lembrar. Como Jesus agiria se no meu lugar estivesse? Quem estava aqui presente lembra. E é legal isso. Porque eu acredito que embora Jesus tenha doado tudo o que pôde doar, feito tudo o que pôde fazer, ele estava sempre muito bem, sempre muito pleno, muito consciente, muito lúcido dos deveres, das obrigações, dos comprometimentos. E será que nós estamos sempre lúcidos, comprometidos, conscientes de tudo que nós devemos fazer por nós e pelo próximo? O amor, ele é a salvação.
palavras e muitas leis, vamos dizer assim, não estou aqui a falar de Moisés, por favor, foram trazidas por muitos sábios, por muitos iluminados antes de Jesus e pós-Jesus. Mas foi Jesus que nos disse: é só no amor, gente. Não tem como não ser fora do amor. Então o amor é a base de tudo. E o amor, ele está nas atitudes mais simples, nos olhares mais simples, nas pessoas mais simples, em tudo. O amor é incompatível com orgulho, com vaidade, com arrogância. Eu digo sempre para minha esposa: não adianta a gente descobrir quem está certo depois que está brigando e você já está chorando e eu estou chorando. Não me importa mais. Ah, mas bem, para, você já está chorando, para mim acabou. Você chorou, eu estou errado. Porque qual que é a diferença de quem está certo e quem está errado se o casal está sofrendo? Se os amigos estão em conflito? Se o pai e a mãe não se entendem? Se o pai e o filho não se entendem? Uma senhora me perguntou sábado agora lá no Centro Espírita, na Casa Espírita Bezerra de Menezes. Ela me falou assim: meus filhos me odeiam, meu marido não me suporta, eu amo eles, mas eles não me suportam, eles me maltratam tanto que eles até me batem, eu não aguento mais. Eu falei: parabéns, vai aguentar até quando? Mas ela me disse: por quê? O senhor pode me dar uma resposta? Eu falei: não. Quem sou eu? Como que eu vou lhe dar uma resposta tão complexa dessa? Agora, era o evangelho que eu tinha na mão. Ele pode. Leia do começo ao fim. E aí a senhora me faz a mesma pergunta de novo. Aí nós vamos conversar sobre. Por que eu fiz isso, gente? Porque nós sabemos, ou pensamos que sabemos, vamos dizer assim, com toda humildade, que muitas vezes inimigos são colocados dentro do próprio lar, entre pai e mãe, irmãos, enfim, para então aprender o amor de alguma forma. Só que, dadas as consequências e reações do próprio inconsciente trazida de outras encarnações, o choque é diário. Muitas vezes trazemos até obsessores de outra encarnação, pessoas ali ainda ligadas na vingança, na raiva, na mágoa, para atrapalhar o todo. Agora, a gente vem no centro, clama pela bondade da espiritualidade. Socorra, me ajude-me. E a espiritualidade trabalha de um jeito. Aí na hora de agir com amor, com simplicidade, tirar de lado a vaidade, o orgulho, que é o sentimento que Jesus mais tentou combater na terra, aí a gente... Que espiritualidade, por favor, me socorre? Quem que consegue ver? Aí eu disse a ela, olha, ela falou: meu Deus, mas é muito grosso. Eu falei: quanto a senhora está sofrendo? Parece fácil falar, né, gente? Quem está dentro é muito pior, claro. Né? A gente está um pouquinho ceguinho ali, né? Natural. Eu vivi na escuridão décadas. E ainda vivo na escuridão inconsciente de infinitas coisas. Mas, é preciso lutar, ir atrás, praticar, buscar. Ou alguém aqui acha que é fácil, pelo amor de Deus, a mulher bater na moto, você nem olhar na moto e olhar para a mulher. Não é fácil. Claro que lá dentro uma chama monstruosa veio e falou: olha para a moto e veja se quebrou. Aí o outro lado do ouvido falou: não olha, porque a moto é o menos importante aqui agora. Vocês entendem o que eu estou tentando dizer? Eu sofro todos os dias, minuto a minuto, segundo a segundo. Mas nós temos que fazer uma escolha: amar ou não amar. Olhar para o Mestre Jesus e imaginar como se pode cada vez mais viver a imagem e semelhança e praticar os atos bem longe, mas o mais parecido possível do que ele praticou,
ou ficar à míngua, ficar sofrendo, ficar chorando. Porque uma coisa é sentir, outra coisa é sofrer, com perdão. Uma coisa é sofrimento, a outra coisa é sentir. O sofrimento, você vai se colocando dentro dele cada vez mais, por opção. O sentir é involuntário, é natural. Eu me lembro como hoje, nunca vou esquecer, no dia que minha mãe me ligou e falou: sua irmã tem câncer. Eu estava saindo do fórum, dentro do carro, comecei a chorar, brotava, jorrava água dos meus olhos assim, porque eu nem escorria de desespero. Eu encostei o carro e chorei compulsivamente por 30 minutos. Até que um iluminado falou no meu ouvido: oi? Agora você vai começar a praticar o espiritismo. Eu falei: calma, que agora eu estou sendo ser humano, deixa eu chorar. E aí chorei bastante, chorei até cansar. Aí eu falei: agora vamos praticar o espiritismo. O que é isso? Foi me lembrar das muitas e muitas vezes que já li e reli o Evangelho. Porque nós temos que praticar. Não adianta eu ser o doutor da lei. Eu sou advogado, como a Lúcia disse, um simples, comum advogado. Mas eu vejo alguns com doutorado, mestrado, PhD, infinitas, muitas coisas, que mal conseguem praticar uma única coisa que fala do direito. O que eu não quero é que nós sejamos como esses profissionais, que não é uma profissão, é uma religião, uma ciência, uma filosofia, mas é o nosso caminho, é a nossa terceira revelação. O Espiritismo veio se complementar, se amoldar aos ensinamentos do Mestre Jesus, para nos permitir essa salvação. Então nós temos que praticar todos os dias. Nós não podemos nos afastar em nenhum momento da prática. Como que eu vou construir um ambiente de paz, de amor, se eu não praticar, se eu não exercitar todos os dias? Não tem como. E a gente é tentado todos os dias, acredito eu. Eu vivi umas semanas negras, posso assim dizer. Fiquei bem tristinho. Conheci até os primeiros sintomas da depressão. E eu percebi, quando eu ouvi um determinado palestrante lá na nossa casa dizer que só tem depressão aqueles que não conhecem o cabe de uma enxada em uma data. Eu percebi o tamanho da ignorância e a falta de estudo daquela pessoa. Porque Chico Xavier disse num livro que me fugiu o nome no momento, que a depressão é o último estágio da dor. Qual é o último estágio da dor, gente? Aquela que o próximo passo você comete o maior dos crimes, o suicídio. Então, como que eu posso dizer ou pensar e falar ainda que é só dar uma enxada e uma data? Mas eu vos pergunto, será que ele queria maltratar alguém? Será que ele queria matar alguém ou que alguém se suicidasse? Claro que não. Ele está buscando, ele está tentando, ele está lutando para ser uma pessoa melhor. Entretanto, errou. Assim como eu erro constantemente em muitas palestras. Me lembro de uma palestra que eu estava fazendo no centro e hoje confesso que senti um friozinho na barriga quando cheguei. É muito gostoso. Dada a luz dessa casa, a vontade de dar o melhor possível e não simplesmente dar alguma coisa. E eu estava fazendo uma humilde reflexão, uma humilde palestra lá na casa e fiz um comentário terrível. E eu vou contar para vocês. Vou me expor, porque é só se expondo que a gente exercita a humildade. Convido-os a fazê-lo também, mas claro, por favor, não sei se expondo para todo mundo. Faço intimamente. Naquele momento eu também não compreendia, assim como essa pessoa não compreendia, algo muito simples. E no contexto da palestra eu disse assim:
Ah, existe uma determinada senhora na cidade que vive com as mãozinhas juntadas, rezando. E ela reza o tempo todo. Aí eu cometi um absurdo falando que ela estava perdendo tempo de trabalhar por alguém. Aí uma senhora no fundo levantou o dedo e eu falei, pois não. Pois não. E ela falou assim, o senhor já pensou que ela pode estar firmando a fé nesta encarnação? Que talvez ao longo de séculos ou milênios ela não conseguiu exercitar a fé e agora é a fase exatamente do exercício da fé. Gente, eu queria cavar um buraco naquele chão. Mas de pronto eu reconheci o erro. Falei, a senhora tem toda a razão. Peço desculpa a todos os encarnados e desencarnados. Porque eu não posso ter orgulho de achar que eu sou melhor. Eu errei, tá errado. Erro não se justifica. Erro se reconhece. Então eu pedi desculpa. E é a primeira vez que eu estou contando aqui, faz anos. Porque ela tinha toda a razão. E eu percebi o quanto eu sou perfectível. Eu acho que talvez esteja aí um dos grandes erros de muitos. Começa a trabalhar um pouquinho e começa a achar que é melhor que os outros. Em lugar nenhum a gente deve querer ser melhor que os outros. Agora, na profissão às vezes é necessário para se destacar, né? Mas dentro da igreja católica, dentro do centro evangélico, né? Dentro da igreja batista, Jeová, seja o que for, dentro do centro espírita, não tem lugar para você ser melhor que o outro. Nós não somos melhores do que o outro. Nós somos colaboradores no exercício infinito do amor. Eu gosto de dizer quanto a mim que é mais ainda um devedor que deve, porque tem consciência disso, trabalhar cada vez mais. Então é nesse sentido, e foi por isso que eu escolhi, falei humilde análise, porque quem sou eu para falar de Jesus? Falar mais uma vez aqui e um ano após sobre o amor, porque fazendo uma análise de mim mesmo, neste um ano, embora eu tente praticar o amor, eu pratiquei bem pouco. Bem pouco. Vocês sabem por quê? Porque esses dias eu estava numa determinada casa espírita e achando que eu estava bem. Eu estava tranquilo, que eu estava trabalhando legal. Aí uma determinada senhora que é médium se aproximou de mim e disse assim: por que tanta mágoa no coração, meu filho? Não mágoa. Eu falei, não mágoa. Ela, será, Deus? Será, Deus? Olha, a gente fica cego, né? E eu falei, tá bom, vou encontrar. Se ela está falando aquilo. Aí eu parei para pensar, meu Deus do céu, eu achei um monte. Fiquei desesperado. Falei, Jesus, eu fazendo palestra, pregando amor, pregando um monte de coisa, eu com um monte de mágoa no coração. Entrei em desespero. De uma única pessoa, que eu não percebi, a gente acredita, eu não percebi. Aí eu falei, vou desfazer tudo. E corri atrás. E estou desfazendo. Estou quase liberto. E a melhor forma de você se desfazer de mágoa, ao que eu acredito, não que seja uma forma, é você olhar para si mesmo e se perdoar pelo que você não consegue ser ou fazer. E também olhar para aquelas pessoas que não conseguiram ser ou fazer para você o que você esperava ou como esperava, e entender que elas também não conseguem, assim como você também não consegue. Perceberam? Parece confuso, mas não é confuso. É só olhar para o meu amigo Pedro e falar, poxa, ele pisou no meu pé porque ele não viu e pisou no meu pé. Ou ele viu e ele quis pisar e tudo bem. É a fase dele, é o momento dele. Por
por que agora eu vou lá e vou pisar no pé dele também? Ou por que eu vou ficar aqui com raiva porque ele pisou no meu pé? É o momento dele. É a fase dele. Eu preciso amá-lo, independentemente da fase dele. Porque senão eu só estou agindo conforme a minha conveniência, gente. Percebem? A partir do momento que escolhemos amar, nós vamos amar. E o amor envolve a complexidade da benevolência, da misericórdia, da indulgência, da simplicidade sempre. Nós nos expomos o tempo inteiro, assim como as pessoas também. E como nós gostaríamos de ser tratados se no lugar delas nós estivéssemos quando nós erramos? Já perceberam? Eu me lembro de uma determinada passagem em que a mãe do assassino estava presente no tribunal do júri chorando muito. E a mãe da vítima, que estava toda com raiva e com mágoa, com um sentimento doído contra o assassino, chegou no tribunal do júri decidida a vê-lo ser esmagado. Até que ela avistou a mãe da vítima, chorando copiosamente. E por alguns instantes ela se colocou no lugar daquela mãe. E ela pensou, meu Deus, poderia ser meu filho. E se fosse meu filho, como eu gostaria que ele fosse tratado? Percebem? O outro é um monstro. O nosso filho, se fizer a mesma coisa, não é. Por quê? Por quê? Será que não é porque eu não consigo amar o meu inimigo? Como Jesus nos ensinou. Orar pelo meu inimigo. É por isso que temos que praticar. Eu morei no Japão há alguns anos, gente. Com 17 anos de idade, assim como meu sobrinho que partiu agora. E quando ele disse que estava triste, que queria tocar a vida, eu me lembrei quando eu tinha 17 anos e eu disse a mesma coisa para minha mãe. Eu quero tocar minha vida, não me impeça de ir para o Japão. E ela liberou. E eu fui. Eu enchi uma jarra dessa de tanta lágrima. Mas fui e aguentei. E falei para o meu sobrinho, eu nunca dei um passo para trás, nunca dei um passo para trás. Sempre dei para frente. E lá com os 17 anos, chegando no Japão, coração mole, abraçando todo mundo, um belo dia, numa situação absolutamente injusta, confundido fisicamente por outra pessoa, fui agredido quase até a morte. As pessoas me esfregavam num espelho, com a cara toda desse tamanho, sangue escorrendo, aquela loucura, e eu apanhava, não sabia porquê, desmaiava, acordava ali, acordava urinado, só não tinha feito coisas outras, mas foi um caos. Eu fiquei anos chorando do nada e tentando sair disso, porque eu não conseguia entender como é que alguém era capaz de fazer aquilo com outra pessoa. Claro, porque eu me esqueci, quantas vezes eu já fiz isso com alguém lá em outras vidas, né? Mas foi uma situação muito delicada a se considerar só essa vida. Sofri muito, muito. Mas depois de toda aquela surra, 5 minutos após, os agressores, que eram 2, bateram na minha porta, arrumados de banho tomado, de camisa, impecáveis, porque eu estava na casa do chefe da fábrica. Ele me deu um tapinha no ombro e disse assim: eu me equivoquei, desculpa. Eu juro para vocês, com toda a alma do meu coração, eu nunca senti raiva nem mágoa daqueles 2 agressores. Eu sofri muito, porque eu não conseguia entender a atitude deles. E cheguei até no futuro querer ajudar, quando eu percebi que estavam à míngua. Porque ele era uma vítima dele mesmo, das próprias escolhas. Ele escolheu se casar com uma mulher que o traía. E o cara era muito parecido fisicamente comigo. E aí, paguei o pato. Uma determinada pessoa me entregou uma carta em mãos, gente. Porque
Porque sempre tem aquele que incita o conflito. Sempre tem aquele que quer te ajudar a ir mais para o buraco. Ele me entregou minha carta e disse: esse é o endereço dele do Brasil. Fica à vontade. Aqui você não pode fazer nada, mas lá você pode. Vingança? Jesus se vingou de quem? Ódio? Jesus odiou quem? Raiva? Não dá. Misericórdia? Sim. Muita misericórdia. Porque aquele que agride, aquele que maltrata, aquele que ofende, aquele que desdenha, aquele que trai, aquele que, enfim, ainda se compraz do mal e exerce com toda a força na prática essas atitudes, ele sim vai sofrer. E nós, depois da grande tempestade, do enfrentamento das consequências, porque dói, claro, nós vamos ser felizes, porque bem-aventurados são os aflitos, eles serão reis do céu. Independente o que cada um passe na vida, independente a situação que cada um tem vivido, intimamente, moralmente, fisicamente, escolham o amor. Olhem para Jesus, para esse mestre dos mestres. Busquem livros especiais que falam de Jesus, dos atos, das atitudes. Leiam, façam uma autoanálise, exercitem, pratiquem. Não se permitam simplesmente conhecer, saber. Não basta. Nós estamos em tempos de um planeta de prova e expiação a adentrar num planeta de regeneração. Vai ser necessário uma sucinta separação. Então nós temos que praticar. Não dá mais para simplesmente vivermos na pseudo-ignorância. Porque nós já conhecemos. Eu não estou falando nada aqui que cada um aqui não saiba. Eu não estou contando nenhuma novidade. Minhas palavras são simples, tão simples que chegam a ser, enfim. Mas ao colocarmos dentro das nossas vidas, no exercício, talvez elas se encontram eco, porque é ali que nós precisamos adentrar e efetivamente colocá-las e exercitá-las. Eu nasci e me criei no berço espírita. Graças a Deus. Quando eu era pequenininho, li um livrinho chamado O Menino Timbolão. Alguém aqui lembra? Não. O Menino Timbolão. Eu só lembro de uma parte. Que ele colocava uma casca de banana no chão para o rapazinho passar e cair. E ele mesmo esqueceu, foi lá, bum, caiu. Aí tem uma foto dele com a perna para cima quebrada, amarrado numa tipolha lá. Minha mãe, claro que propositalmente queria me deixar a mensagem de que, ó, a vida é feita de ação e reação, de lei de causa e efeito. Você faz, você vai responder. E muitas vezes, se você tentar prejudicar alguém, o prejudicado vai ser você. Nós precisamos educar nossos filhos no berço maravilhoso que é o Espiritismo. Nós precisamos nos educarmos nesse berço maravilhoso que é o Espiritismo. Nós precisamos sentir com a alma, abrir os nossos corações para efetivamente sentir os ensinamentos do Espiritismo. Porque senão a gente vai simplesmente passando, vivendo mais um dia, deixando que o nosso campo vibratório ali se perturbe, e aí as doenças vão chegando, as dores vão chegando, porque algo precisa nos despertar. Algo precisa nos despertar. E acreditem, o amor, ele não corrige, ele só ensina. O amor ensina, e a dor corrige. Não adianta a gente pensar,
Quem não aprende no amor, aprende na dor. A dor, ela corrige, mas o amor ensina. E o ensinar, gente, é quando nós trazemos para dentro de nós, aceitamos de uma forma única, de cada um, ao ponto de, antes de qualquer atitude, pensar: é amor ou não é amor? Entende? É amor ou não é amor? Faz parte de uma escolha. A vida é feita de escolha. Cada um tem a sua escolha. Não tem como nós nos distanciarmos dela. Claro que Jesus era puro. Jesus era um ser especial. Foi preparado de um modo contrário para adentrar nesta camada densa da terra, para nos deixar os ensinamentos. Não estou falando de Jesus, estou falando de nós agora. Jesus não tinha o que pagar. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu prefiro responder, passar, né? Jesus era maravilhoso, era puro. Mas nós temos sim comprometimentos, em que pese tenhamos sido criados como todos os princípios inteligentes. Nossas ações, nossas escolhas são frutos das nossas aflições ou das nossas alegrias. E é possível ser alegre até mesmo numa grande dor. Claro que, graças a Deus, eu nesta vida não me lembro, e também vejo que não perdi um braço, uma perna, não sou cadeirante, não tenho esse tipo de dor. Mas tenho 6 parafusos numa clavícula. E quando fiz esses 6 parafusos, que é uma coisa pequena, que estava lá deitado na cama do hospital, que poderia ficar lá: está doendo, socorro, está doendo, me dá alguma coisa. Eu falei uma vez: está doendo, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa. Me deram. Daí a pouco eu falei: não, gente, está doendo muito, pelo amor de Deus. Aí minha esposa ficava em pé na frente da cama assim, quase caindo. E eu falava: amor, travesseiro, um milímetro para lá, ela colocava um milímetro para lá, porque qualquer movimento assim era uma loucura. Aí ela foi, ela dormia assim em cima de mim. Eu falei: chega, agora eu tenho que aguentar aqui. Porque eu vou ficar me não só uma palavra assim, aumentando o sofrimento de outra pessoa por conta de algo que eu tenho que passar. Não, vou ficar quieto. Aí eu fechei os olhos e falei: Deus, eu não sei o que eu fiz, o que eu tenho que passar, eu aceito, mas me ajuda a tratar muito. Aí fiquei quietinho, de repente dormi. Então eu acho que tem como passar pela dor ou pelo sofrimento, aceitando o que a gente precisa passar, sem com que aquilo se torne uma lamentação. Porque senão a gente não compreende o sentido da coisa, o sentido do passar. Quem lembra do filme lá em que o Chico Xavier está dentro do avião, ele morre de medo, ele está desesperado, e o mano fala: cala-te. Né? Pô, todas as outras pessoas também estão com medo. Você vai querer desesperar todo mundo? E assim é nas nossas vidas. Às vezes nós precisamos buscar a força interior, e ela existe dentro do conhecimento. Porque, já encerrando, o Chico Xavier disse assim: felicidade é ter conhecimento. E é isso mesmo. Porque se você conhece, se você busca no Espiritismo, nos textos, nas muitas e infinitas mensagens que os Espíritos já nos trouxeram, e que elas nos libertam, nos aclaram e nos traz as respostas para as coisas, por que nós vamos lamentar? Por que nós vamos reclamar? Gente, a Glauce, minha irmã, câncer, falecida, eu nunca vi, nunca em 3 anos, ela ficou careca, ela ficou paralítica por 190 dias antes de falecer. Ela usou fralda, nós trocávamos as fraldas, nós dávamos banho, nós cuidávamos de tudo. Ela ficou com alguns fiozinhos na cabeça. Ela introduzia a mão no ânus para tirar as fezes, para não fazer a lavagem, ter que ir para o hospital, para poder ficar em casa. E eu a escutava cantando no banheiro: sai, cocôzinho, tarará, e cantando e tirando. Quando eu dava banho, que eu ia lavar os cabelinhos, ela: você não gosta da minha careca. Ela brincava o tempo todo. Se existia uma coisa que eu pude perceber
é que, independente seja qual foi o sentido do que ela passou, prova ou expiação, que eu acredito que seja mais uma prova, porque ela era muito consciente, muito tranquila, muito lúcida, ela passou com uma tranquilidade infinita. Eu a levava a fazer quimioterapia, no meio daquela dor, daquela coisa, vômito, mal-estar, eu tinha que colher a urina para ver se o sangue dava certo, se as plaquetas estavam boas. Eu escutava que saco esse negócio, ou qualquer coisa, gente, nada. Nos últimos momentos em que ela já fazia uma aplicação de uma seringa desse tamanho nas costas, com uma agulha, em que a médica tentava tratar o câncer que estava na coluna, na meninge ali, que envolvia o cérebro e a coluna vertebral, mas o câncer estava por todos os outros lugares também. Aquele tratamento era inútil, não ia salvar a vida física dela. Nós sabíamos disso e a médica sabia disso, mas um dia ela me disse: eu não posso tirar a esperança dela, isso eu não tenho direito, eu venero essa médica. E ela estava ali, quando aquela agulha entrava na sua coluna, e eu ficava segurando ali na frente, ela em pé ali, e não podia se mexer, e a médica falava: não mexe, eu trancava a respiração. Está mexendo, meu Deus, eu pensava dentro de mim, como é que eu estou mexendo? Eu não estou mexendo. E aí aquela agulha na coluna da menina, e ela sentava, tirava, a médica: está tudo bem, nossa? Está tudo bem. Eu me lembro disso como hoje. Ninguém passa pelo que não tem que passar. Se ali estive, ali presenciei, vivenciei cada dia, cada minuto, é porque eu tinha muito para aprender. Você está sofrendo, graças a Deus. Então aprendamos, gente, no amor, na simplicidade. Leiamos, busquemos Jesus, vivemos em paz. Agradeço pelo dia de hoje, a Deus sobre todas as coisas, a vocês pela paciência e misericórdia de me escutar. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. São humildes reflexões, e quem sou eu? Espero poder ter contribuído de alguma forma, nem que seja para uma sementinha no coração de cada um.